Você deve ter acompanhado que nos últimos dias o trailer do Shrek 5 gerou muitos comentários, principalmente de pessoas falando sobre o trailer em si e do que ele representa. Mas o que gerou a atenção da galera não foi só a nostalgia que o trailer trouxe, e sim na mudança da identidade da animação. Mas eu fico pensando, o que está acontecendo, né? Por que as animações estão mudando tanto e o que isso quer dizer para a nossa sociedade atual? Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, para quem não me conhece eu sou engenheiro, já criei algumas empresas e atualmente tenho uma startup. Junto com meu amigo Corbin, no qual a gente faliu em todas essas empresas, resolvemos criar esse canal. Apenas um recadinho, se você quer sair das finanças tradicionais, link na descrição, Redot Pay, vá para o mundo cripto. A verdade é que esse novo trailer que trouxe o do Shrek 5 não é somente uma mudança na animação. Tem muita coisa por trás disso. Ela reflete justamente um movimento muito maior que muitas pessoas aqui conhecem, que é o movimento woke. E isso está minando a forma que a gente consome conteúdo, principalmente nos filmes e nas animações. Brevemente, se você não conhece, se você não está acompanhando a internet, a cultura woke nada mais é do que o seguinte, até peguei o significado aqui para vocês. Cultura woke é um termo usado para descrever uma obsessão com pautas identitárias, que muitas vezes resulta na desconstrução de símbolos tradicionais da cultura ocidental. E é justamente isso que a gente está vendo nos últimos filmes, nas últimas animações. Eu até separei uns exemplos para vocês, então, só para ter uma ideia. Disney mudando os personagens clássicos para se encaixarem em novas agendas. Quem não viu aí os últimos filmes da Disney mudando totalmente, descaracterizando totalmente um personagem a favor de uma agenda. Temos também a Marvel, né? O Corbin, que é fãzaço aí da Marvel. Super. Substituindo os filmes de heróis tradicionais por versões femininas que normalmente não cativam o público. Porra, isso eu fico puto, velho. Trocar um personagem masculino por um feminino. Aí se fuder, velho. Tu viu, acho que foi da Viúva Negra que eles trocaram o treinador. Eu sei porque eu até acompanhava muitos anos atrás HQ. Puta fã, né? Não, mano, assim, um pouquinho. E aí era um personagem, um treinador, ele era obviamente um homem, e do nada, no filme da Mulher Maravilha, quer dizer, da Viúva Negra, Virou um travesti. virou uma mulher. Tá louco. Só isso, virou uma mulher. Detalhe, já percebeu que todos os personagens que são masculinos viram femininos, mas nunca ao contrário? É, então. Nunca ao contrário. Tem um Porque- Homem Maravilha? Imagina ser engraçado, de maiô, O Homem Maravilha. Homem Maravilha. Não tem Homem Maravilha. Faz sentido. Outro exemplo, live action da Pequena Sereia, Branca de Neve, enfrentando a rejeição massiva por descaracterização das histórias originais. Então, isso tá ficando bem comum, né? A Disney tá pegando histórias consolidadas que as pessoas conhecem, modificando totalmente o enredo da história. Quer ver se tem príncipe encantado? Aí fudeu, se tem príncipe encantado, esse príncipe certamente vai ser um príncipe transexual que não vai ajudar a princesa, e a princesa vai, por conta própria, lá se livrar de todos os problemas porque ela é uma mulher empoderada. É isso que a gente tá vendo aí cada vez mais nos filmes. E uma das empresas que, inclusive, eu gostava bastante das animações, que é a Pixar, né? Então, separei aqui, por exemplo, a Pixar adotando narrativas mais politizadas e falhando na bilheteria. Então, a gente tá vendo cada vez mais esses filmes com pautas de identidade de gênero ou pautas ligadas à cultura woke falhando na bilheteria, né? Porque a gente sabe que as pessoas, elas não querem mais consumir esse tipo de conteúdo. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo com a geopolítica mundial hoje. Há 5 anos atrás, esse tema da cultura woke estava ficando cada vez maior, cada vez mais forte, políticas governamentais apoiando esses temas, e agora a gente está vendo algo ao contrário. Pessoas literalmente contra esse tipo de agenda e gerando mais uma vez uma politização de duas correntes diferentes, aqueles que defendem e aqueles que odeiam. Então, é isso que a gente está vendo cada vez mais forte, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que estão criando partidos e movimentos extremamente contrários, né, a esse tipo de movimento. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como isso reflete não só a própria animação, os próprios filmes, mas o resultado que eles têm. Então, algumas questões importantes aqui. A gente teve queda na bilheteria de todos esses filmes. Então a gente tem a The Marvel sendo um dos maiores fracassos da Marvel. Ninguém se propôs aí no cinema ver esse filme porque era muito ruim, né? Não só o enredo do filme, porque o que eles fazem, né? A gente deixa de pensar numa história para vomitar uma agenda. Então não é uma história que tem um cabimento, que tem um enredo, que realmente tem um ápice naquele filme. É literalmente algo jogado para defender uma ideia que eles acreditam, que eles querem que você também acredite. Cada vez mais a rejeição tá ficando cada vez maior porque ninguém mais aguenta esse tipo de agenda, esse tipo de filme. Porra, os filmes, eu lembro que quando lançou o Homem de Ferro 2, ali, O porra, primeiro, né? Era muito insano. E tu lembra que eles tinham uma história, que tinha um enredo, tudo bem, era baseado na HQ que já existia. Só que eles se preocupavam em fazer um filme e, não sei se tu percebeu isso, os filmes estão ficando com a qualidade gráfica, os efeitos especiais cada vez pior. Horrível, né? Tipo, se a gente pega o Piratas do Caribe de, sei lá, 15 anos atrás... O Van Helsing, aquele Van Helsing. Porra, do lobisomem, a transformação dele. Tipo, aí a gente olha os filmes de hoje, eles não estão preocupados em ter um efeito visual bom. Eles querem deixar o orçamento do filme cada vez menor
para tentar ganhar e empurrar uma agenda política. Exatamente. Bom, e o que eu acho sobre isso, principalmente, né? Esses filmes não é sobre diversidade ou inclusão, é sobre forçar mudanças para um público que não quer. Eles não estão tentando criar novas histórias, novos conceitos, novos personagens. Na verdade, eles querem só reescrever o que já existe para que isso seja mais fácil, mais aceitável para quem está vendo. E o público, obviamente, está rejeitando isso. Porque não adianta você querer criar uma ideia, apesar de que Hollywood, em todos os seus anos, foi o principal responsável pela disseminação da cultura americana ao redor do mundo. Então eles acreditam que ainda tem esse poder. Porém, a própria internet mostra que não dependemos mais de filmes ou animações para saber o que está acontecendo lá fora ou para nos entreter. A internet, com seus multipluralidade de canais e ideias, nos proporciona algo que nunca foi visto antes na história. A gente conseguir acessar uma informação em poucos segundos. E o pessoal deve imaginar que isso é loucura ou paranoia de quem fala sobre isso, né? Mas quem tem um mínimo ali da malevolência sabe que através da mídia, seja noticiário, filmes, jornal, arte, todos esses canais são uma arma de propagar, seja uma ideologia, impor uma ideologia, né? Sim, Usam sim. isso para ditar qual que vai ser a próxima tendência Exato. e o que tem que seguir. Por exemplo, se a gente pegar os anos 90, pergunta pro teu pai, por exemplo, quem que era o inimigo nos anos 90? Meu pai não tinha televisão nos anos 90. Beleza, ele não era uma pessoa muito bem, mas digamos assim, se a gente perguntar pra quem tinha uma televisão, quem que era o grande inimigo do mundo nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70? Certamente ia responder, os russos, a União Soviética. Justamente porque a máquina de propaganda fez com que as pessoas colocassem nas suas mentes, através dos filmes, das reportagens, das séries, que eram os mocinhos dos Estados Unidos versus a União Soviética, os inimigos. Então, hoje a gente não vê mais esse tipo de disseminação de ideologias porque eles estão fazendo justamente a cultura woke. E o que a gente tinha discutido esses dias, até com o Corby, é justamente o quanto a cultura woke vem sendo prejudicial para a sociedade ocidental. Então a gente está vendo cada vez mais possibilidade de guerras, países entrando em conflito, porque as pessoas justamente não conseguem mais conceber o que é certo e o que é errado, né? Então, a cultura woke, ela destrói nosso pensamento ocidental de o que é bom e o que é ruim. E o tema principal do vídeo, né? Por que a gente falou do bendito Shrek 5? Shrek, cara, né, Shrek? E o que ele tem a ver com isso que a gente trouxe sobre cultura woke? Então, alguns insights sobre o trailer do filme. Eles trouxeram uma estética mais modernizada, mais limpa para o filme, perdendo a essência icônica dos filmes antigos. Além disso, certamente foi reescrito a forma com que os personagens interagem, ou até a forma que eles deveriam interagir, justamente para se encaixar nessas novas ideologias. E, obviamente, o mais importante, o risco da própria história do filme do Shrek 5 ser influenciado por pautas identitárias, seguindo a tendência de outros filmes, outras franquias, que eles não param de fazer filmes desse sentido. Tu viu a teoria que possivelmente aquela adolescente lá é Eu transexual? vi essa porra, eu vi. Porque tem 3 bebês, né? Dois com o olho castanho, que é homem, e uma que tem um olho azul, que é menina. Aquele olhão marrom, assim, marrom bombom. E assim, né? Filme do Shrek, transex. Vestidinha ali, cabelinho e a trolha lá embaixo. E só para finalizar esse tema, né, do Shrek 5, a gente tá vendo as reações mais adversas dos públicos. Novamente, né, o que a gente já tá muito acostumado com nossa sociedade contemporânea. Dois lados, aqueles que defendem e aqueles que odeiam, né? Então, isso vai ser cada vez mais comum, principalmente com o passar do tempo. Nós estamos vendo isso na política, nos filmes, nas séries, nos gostos. As pessoas ou amam ou odeiam. As pessoas hoje em dia ou elas vão amar ou elas vão odiar. E no meio disso tudo a gente tem uma figura bem importante, né, do nosso querido amigo. Inclusive eu tava falando no Zap com ele ontem, o Jorge Soros. O cara que é o profissional em falir países e foder culturas. E tem gente que deve estar pensando, beleza, quais os malefícios da cultura woke, ou de movimento que muda completamente os costumes de um país, né? Sim. Imagina, se tu colocar a cultura woke desde o berço de uma nação, os homens vão crescer mais fragilizados, mais femininos, boiolas e os pais de pet. Inclusive vai ser o nosso próximo tema, Pais né? de pet. Pais de pet. Qual que é o problema da sociedade com o pai de pet? Ou seja, você tem uma cultura de homens boiolas que choram escutando o Justin Bieber, onde os homens têm tendência de não ter uma família, né? Porque é melhor ser solteiro. Basicamente, tu fudeu aquela nação, porra. Sim. Ou seja, homem frágil, feminino, consequentemente, não vai ter família. Inclusive, sabia que essa geração era o que menos fode? Essa informação é interessante. Interessante isso daí. Tu faz parte dessa geração, então. Não viaja. Ou seja, não vai ter filhos, no futuro não vai ter mão de obra, não vai girar a economia. Pronto, tá aí a receita pra você falir e deixar um país fragilizado, fudido. Eu penso o seguinte, cara, qual é o objetivo final de um George Soros, por exemplo?
Por que ele quer destruir um país? Quem que ele quer beneficiar? Será que é maldade por maldade? Para pra pensar, tipo, ok, vamos destruir o Ocidente. E quem que vai prevalecer? O Oriente Médio, os árabes, os asiáticos, a União Soviética, mas que benefício o George Soros tem em relação a isso? Isso que me bota uma pulga atrás da orelha, né? Então, ok, eu vou destruir uma sociedade. Por qual finalidade? Será que é o mal pelo mal? Não seria só porque, eu acredito nisso. Não, tem muita coisa por trás, né? Deve estar beneficiando alguém, né? Temos algumas teorias da conspiração que podem, talvez, explicar justamente por que eles estão fazendo isso. Né? Fica aí uma possibilidade com o próximo vídeo, teorias da conspiração, por que o George Soros usa calcinha. Não, porque ele quer foder o cara. Isso, é verdade. Assim, pode parecer besteira ou achar que o cara tá um reclamão por falar de filme de animação, né? É um marmanjo falando de filme de animação. Mas a verdade é que a cultura, os filmes, as séries, o entretenimento, eles moldam a forma que a nossa sociedade funciona. E quando Hollywood insiste em tentar desconstruir o modelo de sociedade que a gente vive hoje, isso sim é muito perigoso, principalmente para as novas gerações. E isso não acontece somente no cinema. A cultura woke vem modificando a forma das pessoas pensarem, seja na internet, seja na própria sociedade como um todo. Se isso continuar, vamos chegar a um momento que nada vai poder ser criado, ou colocado, ou disponibilizado, sem que passe por uma agenda, por um filtro da cultura woke, da pauta identitária. Mas me diz aí nos comentários o que você acha dessas mudanças, se realmente eu e o Corby estamos viajando na maionese, falando sobre o filme do Shrek 5, o que ele tem a ver com a cultura woke, ou se você concorda com o que a gente trouxe aqui. A dica principal desse vídeo é: não assista Shrek 5. E não use calcinhas. Não use calcinhas. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para receber notificação de vídeo novo sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até um dia. Alô, Michael Zalski?